Pois bem, meu amigo, minha amiga, chegamos agora o momento para juntos estudarmos a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Essa semana, demos uma pausa na temática Nisto Cremos, da nossa série Nisto Cremos, para fazermos temas alusivos à Semana Santa. E o tema deste ano é a última vitória. Esse é o tema da nossa Semana Santa deste ano, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, a última vitória. E eu quero aproveitar e convidar você, que é nosso telespectador, nosso internauta, para visitar uma igreja adventista bem pertinho de você. Todas as noites nós vamos ter esses temas. A partir de quarta-feira, todas as noites, nós vamos estar reunidos para aprender mais da Palavra de Deus. E eu quero aproveitar e convidar você para estar comigo. É isso mesmo, a partir de amanhã, quarta-feira, eu estarei na Igreja Adventista do Estreito. Eu vou colocar aqui para você o endereço da igreja, vai aparecer aqui o endereço dela, a rua, o número, o bairro, para você estar conosco a partir de amanhã. De quarta até sábado eu estarei estudando esses temas alusivos à Semana Santa na Igreja do Estreito e você é o meu convidado, tá bem? Você que está em qualquer parte do Brasil pode participar de nossa celebração, de nosso momento especial da Semana Santa. Basta você acessar o site encontreumaigreja.com.br e você vai ser direcionado para a igreja mais próxima da sua casa, tá bem? Pois bem, vamos então agora estudarmos o tema dessa terça-feira. O tema escolhido para hoje, o dono do jumentinho. O que vamos aprender na Bíblia nessa semana? Bem, você já deve ter na sua memória a lembrança de que Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém, montado num jumentinho. E na reflexão bíblica de hoje, nós queremos perguntar sobre esse dono do jumentinho. Antes de avançarmos no estudo, você ora comigo? Nosso Pai, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Queremos convidar ao bom Espírito Santo para que Ele esteja conosco. E agora, ao abrirmos o Teu livro sagrado, que Ele fale ao nosso coração. Nos ajude na compreensão da Tua verdade e na decisão ao Teu lado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. Nós vamos juntos agora meditarmos num texto da Palavra de Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 21. Leremos versos 2 a 5. Estamos na última semana do ministério de Jesus. Ele aproxima-se da cruz. Agora, ele vai então pedir aos discípulos que preparem para a sua entrada triunfal em Jerusalém. O texto diz assim: Ide à aldeia que está aí diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Estamos nos aproximando da última semana do ministério de Jesus. É domingo. E então Cristo manda os discípulos irem à aldeia para pegar uma jumenta com o seu jumentinho. Jesus dá todas as orientações. Os discípulos obedecem. E quando eles trazem ali o jumentinho, Jesus monta nesse jumentinho e nós agora temos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Por que Jesus fez isso? Como o texto mesmo afirma, para que se cumprisse as Escrituras. E o profeta havia antecipado de que o Messias, em algum momento, viria montado num jumentinho, cria de jumenta. Jesus veio para cumprir todas as profecias messiânicas do Antigo Testamento. Aliás, cada profecia dada no Antigo Testamento era uma antecipação dos eventos que Deus colocava patente
diante de seu povo. É domingo e Jesus agora entra em Jerusalém montado num jumentinho. Os católicos chamam esse domingo de Domingo de Ramos. E por que o chamam assim? Porque as pessoas pegavam ramos de palmeiras, às vezes as vestes, colocavam ali no caminho para que Jesus passasse com um jumentinho. E todas as pessoas tinham um cântico em seus lábios. Hosanas ao que vem em nome do Senhor. Hosanas ao Filho de Davi. Na realidade, os judeus possuíam uma expectativa. Eles esperavam um Messias que viesse ao mundo para tirar os romanos do poder e colocar os judeus, mais uma vez, na cabeça da liderança. O tempo se passou e esse conceito de um Messias bélico ganhou força. Mas a Bíblia não falava de um Messias bélico, ao contrário. As profecias messiânicas falavam de um Messias sofredor. Olhe para Isaías 53. Lá diz claramente que ele seria tratado como um animal. Ele seria ferido por nossas iniquidades, moído por nossas transgressões, como uma ovelha muda seria levado ao matadouro, mas perante os seus tosqueadores ele não abriria a boca. Mas, de uma forma interessante, os judeus desenvolveram uma expectativa messiânica de um Messias bélico, que viria para destruir os romanos e estabelecer mais uma vez a hegemonia do povo de Israel. Jesus está num momento de popularidade. A Bíblia declara que quando Jesus entrou pela cidade, a cidade toda entrou em alvoroço. Era o momento de maior popularidade no ministério de Cristo. Você já percebeu que Jesus teve algumas fases do seu ministério? A primeira fase de Cristo foi a fase do anonimato. E você vai ter especialmente dos 12 aos 30. Nesta fase, nós não temos nenhum relato da Bíblia a respeito da vida de Jesus. Dos 12 aos 30, Jesus esteve em completo anonimato. A Bíblia faz silêncio sobre todos os eventos que tiveram lugar nesse período. Esse silêncio é interrompido quando Jesus se dirige ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Agora, ele começa o seu ministério. Então começa a segunda fase do ministério de Cristo, que seria uma fase de popularidade. Através dos seus sinais, dos seus milagres, dos seus ensinos, multidões eram atraídas a Jesus. A sua fama correu por toda a Judéia e Galileia, e de todas as regiões vinham pessoas para serem curadas, para ouvir os ensinos de Jesus. E essa popularidade de Cristo, ela atinge o seu ápice nesse domingo, quando ele está entrando em Jerusalém. E a expectativa dos judeus era que ele fosse coroado rei. Mas isso não aconteceu, e logo depois veio a terceira fase, que foi uma fase de rejeição. Quando ele foi acusado como sendo um traidor de Roma, acusado de tentar estabelecer um reino no lugar de Roma, e finalmente julgado, condenado e crucificado. Jesus, nestas fases, especialmente na fase de rejeição, ele foi rotulado. Rotulado por algo que ele não disse. Rotulado por um pensamento que se desenvolveu, que não era a ideia dele, mas ele foi rotulado. O que significa rotular? O dicionário Miquelis diz que é por rótulo ou etiqueta em. É etiquetar. É ser usado como rótulo ou etiqueta em. É conferir-se ou conferir a alguém ou algo qualificação desprovida de fundamento e muitas vezes inadequada. Foi o que fizeram com Jesus. Ele foi rotulado de traidor, rotulado de um levante, rotulado de alguém que estava se levantando contra o governo atual. Interessante que nós temos na história
os selos mais antigos que foram encontrados. E acredita-se que os primeiros a usarem rótulos em toda a história tenham sido os egípcios. Esses primeiros rótulos, eles datam do Egito Antigo. Eram garrafas de vinho encontradas na tumba do rei Tutancâmon. Estamos falando de 1350 a.C. E nessa data, ou nessas garrafas encontradas em sua tumba, você tem a data da safra, a região de onde pertencia o vinhedo e até o nome do enólogo que havia preparado esses vinhos. Quem sabe aí está o registro mais antigo que nós temos de rótulos. Você já percebeu que na Bíblia pessoas também foram rotuladas, inclusive associada ao vinho? Nós temos o exemplo de Ana. Ana foi rotulada como uma bêbada. Você se lembra da história de Ana? Ana foi até a Siló e lá no santuário ela orava a Deus pedindo que Deus desse a ela um filho, porque ela era estéril. Ela era casada com Penina, ela era casada com Eucana, e Eucana possuía duas esposas, Ana e Penina. Só que Penina dera muitos filhos a Eucana e Ana não. E agora Ana começa a orar pedindo que Deus desse a ela um filho. E enquanto ela orava em silêncio, ali estava o sacerdote Eli. O sacerdote achou que ela estava bêbada e ela foi rotulada como bêbada. Olha o que diz 1 Samuel 11. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Então veja, Ana foi rotulada como alguém que estava embriagada, como uma bêbada. Ela não estava bêbada. Depois ela mesma disse para ele: não, meu Senhor, é a minha alma que está angustiada. Eu estou orando a Deus. Eu estou fazendo um pedido ao Senhor, um voto a Ele. E Eli então vai dizer: então que Deus cumpra o seu pedido. Isso de fato aconteceu e nasceu Samuel. E ela cumpriu o seu voto e levou para que ele vivesse junto com o sacerdote Eli. Mas os rótulos não aparecem apenas na Bíblia. Se olharmos para a própria história do Brasil, nós temos pessoas que injustamente foram rotuladas. Inclusive, Getúlio Vargas, rotulado como um assassino. Ele foi condenado de haver assassinado alguém que ele nunca matou. Então, quando olhamos para a história do Brasil, o assassinato de Carlos Lacerda, na rua Toneleiro, foi injustamente imposta a Getúlio Vargas. Depois descobriu-se de que ele não era o criminoso, mas ele foi rotulado. Deixa eu perguntar para você, alguma vez alguém também te rotulou? Alguma vez alguém disse sobre você algo que não era verdade? Talvez algumas pessoas carregam traumas por causa desses rótulos. Mas deixa eu dizer para você uma coisa. Nem você conhece você tão bem como Deus. Ninguém conhece você melhor do que Ele. Ninguém tem o direito de rotular ninguém. Mas se as pessoas te rotulam, não ligue para isso. Sabe por quê? Porque Deus se importa com você. E Ele conhece você melhor do que qualquer pessoa. E Ele está disposto a te ajudar, a te abençoar e a vencer qualquer dificuldade. Você sabia que o próprio Jesus Cristo também foi rotulado? Jesus foi rotulado de glutão e beberrão por seus detratores, pelas pessoas que o odiavam. Em Mateus 11:19 nós lemos: então chega o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Jesus era amigo de publicanos e pecadores, mas ele não era um glutão, nem um beberrão de vinho. Mas ele foi rotulado. Você percebe que nem o próprio Cristo escapou de ser rotulado? Então, se você foi rotulado em algum momento, Deus pode ajudar você
a vencer, a virar essa página na sua vida, a superar esse bullying, esse momento difícil que talvez você tenha vivido. Mas Deus pode usar pequenas coisas e usa em prol dos objetivos que Ele tem. Vamos voltar à história da entrada triunfal de Jesus, quando um jumentinho foi usado para que Jesus entrasse na cidade. Quem era o dono desse jumentinho? Você já percebeu que na Bíblia existem muitos heróis anônimos? Existem pessoas que fizeram grandes coisas e contribuíram, mas seus nomes não estão aí relatados? Quem era o dono daquela jumenta e daquele jumentinho que foram emprestados para que Jesus entrasse em Jerusalém? Heróis que permaneceram no anonimato. Talvez apenas no céu nós saberemos. O que dizer daquela corda que foi usada por Raabe para ajudar os espias quando foram a Jericó? Quem deu esta corda? Quem providenciou? Quem ajudou no escape desses espias que foram a Jericó? O que dizer daquele cesto que salvou a vida de Paulo? Quem preparou aquele cesto? Quando o apóstolo foi colocado e descido pelos muros da cidade para ter a sua vida salva. Talvez a pessoa que confeccionou aquele cesto nunca saiba o que de fato aconteceu. Ou talvez saiba e até tenha participado desta fuga do apóstolo. Ele não imaginava que ao confeccionar esse objeto, ele estaria preparando algo que seria usado de maneira tão extraordinária. O que dizer do vaso de perfume, do vaso de alabastro que Maria usou para ungir a Cristo? Quando ela derrama aquele perfume precioso aos pés de Jesus. O que dizer desse vaso? Quem é que confeccionou? Quem foi o artesão? Quem foi o oleiro que confeccionou esse vaso que serviria para ungir o corpo de Jesus para a sua morte? O que dizer da manjedoura do próprio Cristo? Daquela manjedoura que foi preparada para alimentar animais, sem saber que nela nasceria o Filho de Deus. Será que um dia teremos a oportunidade de conhecer essa pessoa? Aquele que preparou esta manjedoura para alimentar animais, sem saber que ela seria usada para local de nascimento, como o primeiro berço do Filho de Deus? O que dizer daquele barco que levou Jesus com os discípulos e que permitiu que ele dormisse enquanto a tempestade estava caindo? O que dizer do travesseiro que foi dado para que ele repousasse sua cabeça? E por isso, quem sabe com esse travesseiro confortável foi que levou o mestre ao sono. Quem confeccionou aquele travesseiro? Você percebe na Bíblia quantos heróis anônimos, quantas pessoas que fizeram algo e que talvez nunca saberemos? Olha, se no céu tivéssemos um museu, quem sabe todas essas coisas ali seriam colocadas. Mas certamente não teremos um museu no céu, mas nós poderemos conhecer esses heróis anônimos, esses homens corajosos, benfeitores, que mesmo sem levar qualquer tipo de glória, fizeram algo grandioso. Você quer ver um outro detalhe? Olhe para a história de Simão. Simão, o Cirineu. A palavra de Deus diz assim, Mateus 27, 32. Em seguida, o levaram para ser crucificado. E ao saírem, encontraram um cirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Simão aparece em um único verso da Bíblia. Ele está aí, perto de Jesus, no momento em que ele passa pela via dolorosa, carregando a cruz.
A escritora norte-americana Ellen G. White diz que ele se deteve espantado com a cena. E ao exprimir compaixão, agarraram-no e lhe põem sobre os ombros a cruz. Por que eles pediram Simão ou obrigaram Simão a carregar a cruz? Porque ele exprimiu em algum momento compaixão. Ele viu que Jesus Cristo estava sendo injustiçado, que a cruz não era dele. Ela diz mais, a carga do Salvador era demasiado pesada para o estado de fraqueza e sofrimento em que se achava. Aquela cruz era pesada demais. Lembre-se, ela não tinha as dimensões de Cristo, mas as dimensões de Barrabás. Aquela cruz não era dele. E é por isso que essa semana nós estamos lembrando mais uma vez a história da cruz. Jesus só carregou aquela cruz porque ela era nossa, mas ele assumiu o preço do pecado para nos libertar, para nos dar o direito à salvação e à vida eterna. É por isso que ele carregou aquela cruz. Em Lucas 23, 26, nós lemos que como o conduzissem, constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que a levasse após Jesus. Interessante que no Novo Testamento vai registrar 2 nomes que seriam filhos desse Simão sirineu, Alexandre e Rufo. Esses 2 seriam filhos de Simão, o sirineu, o mesmo que foi obrigado a carregar a cruz de Cristo. Você consegue imaginar o momento em que Simão, o sirineu, volta para sua cidade, para Cirene, e lá ele tem agora um encontro com sua família, e depois ele começa a contar uma história, a história da cruz. Ele começa a contar como que ele foi obrigado a carregar a cruz de um homem que finalmente foi crucificado. E agora ele entendia que este homem era o Salvador. Os filhos de Simão conheciam a Jesus. Eles já eram discípulos, mas Simão ainda não. Mas esse ato levou Simão a tomar uma decisão a favor de seu mestre. E quem sabe, em dado momento em que ele contava a história de como ele foi obrigado a carregar a cruz de Cristo, ele tenha reservado o melhor momento para encenar. E quando ali estavam os filhos ouvindo a história atenciosos, quem sabe Simão tirava um pouco da sua veste e mostrava os ombros feridos pelo peso da cruz. Essa talvez seria a parte mais interessante da história. E todas as vezes que Simão contava para os filhos a história da cruz, quem sabe eles pediam, Pai, deixe-nos ver mais uma vez as marcas. E então Simão mostrava as marcas da cruz que ele levava, a cruz de Cristo. Eu e você também podemos carregar essas marcas. Levar a cruz até o Calvário provou ser uma bênção para Simão. E ele foi para sempre agradecido por essa providência. De alguma maneira, Deus quer usar a todos nós na sua missão. De alguma maneira, pessoas prepararam objetos que foram usados por Deus para salvar pessoas, libertar apóstolos, cuidar do Mestre, protegê-lo. De alguma maneira, Deus nos usa. Eu e você hoje somos chamados também a contribuir com aquilo que nós temos. O que você tem para oferecer ao Mestre? Nessa semana, que chamamos de Semana Santa, o que é que você tem para oferecer? Nós sempre recebemos tudo de Deus. O que é que você pode oferecer? Talvez você tenha a habilidade de fazer alguns pães e entregar para um vizinho. Talvez a sua habilidade é de consertar algo na casa. Talvez é de consertar um carro. Talvez é de dar um conselho. Use as tuas habilidades de alguma forma
para a obra do Senhor. Talvez vamos usar nossas habilidades e vamos permanecer como pessoas anônimas, mas não se esqueça desses heróis anônimos que a palavra de Deus registra. Não se esqueça do dono do jumentinho. Não se esqueça daqueles que permitiram que os seus bens fossem usados para a obra de Deus. Não se esqueça daquele homem que emprestou o cenáculo para a última ceia de Cristo. Não se esqueça dos heróis anônimos da Bíblia. E eu e você, mesmo podemos ser anônimos, mas a nossa obra será notada sempre por aquele que tudo vê. Prezado amigo, prezado amiga, nesta semana, quando celebramos o sacrifício e a morte de Jesus, o que é que você tem para oferecer? Mas sabe o que mais Deus espera de você? Sabe o que mais Ele anseia que você ofereça? Um coração arrependido. De fato é isso que Ele deseja. Lembre-se, Ele tudo fez e entregou por você. O que podemos entregar a Ele? O maior desejo de Deus hoje é que você entregue o seu coração. É isso que Ele pede. E quando isso fizermos, alcançaremos a salvação de suas mãos bondosas. Ora comigo agora. Pai querido, muito obrigado por teu grande sacrifício. Muito obrigado porque o Senhor nos ama e morreu em nosso lugar. Nos ajuda, Pai, a dedicarmos tudo o que temos e somos ao Senhor e usa-nos de alguma forma para a tua obra. É a nossa oração hoje. Em nome de Jesus. Amém.